cada dia no meu viver mais consagrado eu quero ser, para merecer do meu Senhor a sua graça e o seu amor. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Cada dia quero buscar do céu a santa unção de Deus, para sempre ser fiel, fiel ao meu Senhor, sendo sincero e puro, servindo com amor, hoje e no futuro. Servirei, sim, servirei, ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Dia, brilhando como luz, servindo com alegria ao meu Senhor Jesus, e sempre com amor, com vida piedosa, também quero servir Santa Vó Rosa. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, e com Jesus eu sempre vencerei. Prezados irmãos e irmãs, eu apresento a minha saudação, que a Santa Vó Rosa, o santo e querido profeta Irmão Aldo, possam assim abençoar grandemente cada um dos prezados irmãos aqui presentes.
Convido assim a todos a se pôr em pé. Vamos fazer a nossa oração para oficializar a nossa santa reunião. Vamos todos orar. Querido Deus, soberano Pai celestial, aqui nós nos encontramos reunidos na presença do Senhor para juntos realizar esta santa reunião. Cremos que aqui o Senhor, Jesus, o teu amado Filho, se faz presente através da nossa santa e querida Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, através do santo querido profeta Irmão Aldo, que junto com a nossa Mãe Virgem Maria, tudo fazem para governar esta igreja e formar um povo santo para o Senhor Deus. Pai, recebe os nossos louvores, a nossa glorificação, pela tua bondade, pela tua justiça, pelo teu amor, um amor tão profundo que o Senhor teve e tem, e sempre terá, por cada filho do Senhor, por cada filha do Senhor. E assim, Santa Vó Rosa, ao agradecer a Senhora, a adorar a Senhora, pela presença da Senhora, sabemos que a Senhora aqui está, juntamente com o Santo Irmão Aldo, com bênçãos incontáveis para ser concedida a nós, os teus filhos. Agradecemos imensamente cada santo, cada anjo que vem para estar conosco, trazendo dos céus as bênçãos preciosas e virtudes do Espírito Santo do Pai para ser concedido, para alimentar cada coração. Santa Vó, abençoe este trabalho, abençoe a nossa reunião. Santo Irmão Aldo, dá inspiração aos teus filhos coralistas que irão apresentar os hinos, a inspiração no trabalho de púlpito, a inspiração a cada um dos teus filhos, obreiros e membros que aqui estão, que ao ouvir os hinos, ao ouvir a mensagem de púlpito, possam assim fortalecer, ser alimentados. Abençoe cada um de nós, Santa Vó. Abençoe também aqueles teus filhos que não podem estar aqui. Ó Mãe Virgem Maria, traz esses teus filhos que estão a caminho, se tem algum deles que se encontra enfermos, Mãe Virgem Maria, a Senhora, o Senhor querido profeta Irmão Aldo, os ajude. Muitas vezes eles não podem vir na igreja pela idade, uma idade já avançada, mas nas suas casas, alegres e felizes, clamam pela Senhora. Vó, cuida deles. Mãe Virgem Maria, estejam com eles, fortalecendo o coração deles, vó. E assim, eu entrego nas mãos da Senhora Santa Vó Rosa, nas mãos do Santo Irmão Aldo, nas mãos da Virgem Maria, a nossa santa reunião, agradecendo todo o reino dos céus por tudo que fez e faz por nós. E temos a certeza que bênçãos dos céus será concedida a todos nós. E assim a nossa reunião em teu santo nome, ó Santa Vó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está iniciada. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1. Amém. Os nossos irmãos e irmãs poderão sentar. Nós vamos continuar com a nossa reunião. Vamos cantar o corinho de número 47. Eu sou santo, vivo com Deus. Eu sou santo, vivo com Deus.
cantaremos em seguida o corinho de número 52, com Jesus e a Avó Rosa. De número 54, aquele que é sempre santo. Agora nós vamos passar o trabalho a cargo do coral. Nós vamos ouvir com os nossos irmãos o hino intitulado A Maior Felicidade, número 22. A maior felicidade
Continuando com o trabalho do coral, nós iremos ouvir o hino intitulado As Fiéis Testemunhas de Deus.
Eu irei fazer a leitura do apelo das contribuições. Em seguida, temos a oportunidade de fazer assim, ou dar as nossas contribuições para que os nossos irmãos do Conselho tenham os recursos para que o trabalho da igreja possa continuar sendo desenvolvido. Boletim de número 3.623, São Paulo, 9 de setembro de 2023. Ofertas para a Igreja Apostólica. Com o objetivo de melhor servir e cooperar com a obra divina e magnífica desta Igreja Apostólica, contamos novamente com a sua consideração e generosidade, contribuindo com amor e muito esforço, pois diversos compromissos foram assumidos e precisam ser cumpridos. Temos uma missão importante para o desenvolvimento da nossa igreja, que precisa ser realizada para buscarmos almas preciosas para o nosso Deus. Pensem, estimados irmãos e irmãs, se o homem não tiver um refúgio, uma fortaleza, uma igreja, uma doutrina, uma disciplina, e não tiver um governo de Deus dos céus, ali impor limites e regras para que tenha uma vida de ordem, certamente não terá paz e felicidade, e sua vida será vazia e sem fundamentos. Por isso vamos nos unir no mesmo propósito e buscarmos o melhor para a nossa igreja, promovendo o progresso tão esperado e divulgando o nome bendito da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, juntamente com o Mestre Jesus e Maria Santíssima, para alcançarmos a criatura humana que busca o reencontro com seu Criador, para ser feliz e abençoado. Esta é a missão da nossa igreja, esta é a missão de cada apostólico. Agradecemos a Deus e aos seus santos e anjos. Vamos fazer a nossa oferta para que essa obra na terra tenha progresso e recursos financeiros para o seu desenvolvimento e para cumprir a sua missão de dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade e para salvar milhares de almas para Deus, para o seu reino e para a glória celestial. Não deixe de ajudar a igreja por nada deste mundo, e não importa o que outros dizem ou deixarem de fazer, faça a sua parte, porque a lei de Deus é eterna e imutável, e vai dar cada um segundo a sua obra, conforme ensinou o Mestre Jesus, que aceitou a oferta de uma pobre viúva e comentou que ela dera muito mais do que todos os outros, que tinha dado apenas o que lhe sobrava. Mas ela tinha feito um grande esforço e até sacrifício para ajudar e atender ao pedido e apelo do nosso Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Por isso, seu ato ficou registrado para o nosso conhecimento e para que também fizéssemos o melhor pela obra de Deus na terra. Como direção da igreja, lhes agradecemos de todo o coração pelo seu esforço e sua colaboração, e desejamos as bênçãos preciosas de Deus, o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador, e do santo profeta Irmão Aldo, o nosso querido e supremo pastor. Estimados irmãos e irmãs, aí está o apelo contido no boletim. Todos nós temos o conhecimento do que a Igreja Apostólica representa na minha vida, representa na vida do Senhor, da Senhora, de você jovem que aqui está. Por que nós não vamos fazer a nossa parte? Por que nós vamos recuar? Se nós estamos nessa caminhada, quantos que nasceu já seguindo este santo caminho, né? Por que negar a Deus o que o nosso Deus
tanto faz por nós. Por que nós vamos nos curvar diante das nossas responsabilidades e de um convite que não foi feito pelos nossos irmãos do conselho, mas foi feito por Jesus, através da Santa Avó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, que durante essas décadas que a igreja está na face da terra, sempre foi ensinado, e a nossa igreja sempre cresceu, e nós não podemos deixar que ela recua, porque a missão da igreja apostólica é a minha missão, é a missão de cada filho de Deus, de ver o seu reino crescer. Creiam assim, pensam assim, não desanime, não ligue por o que falam. Se tem pessoas que falam o contrário, deixe que falem, mas maior é o reino de Deus, mais Deus tem para nos dar, entendeu, irmãos? Eu irei fazer uma oração e em seguida vamos dar as nossas contribuições. Santa e querida Avó Rosa, transmitiu corações dos teus filhos a palavra aqui neste boletim. Tenho certeza que os teus filhos estão sempre atentos aos clamores dos nossos irmãos, assim como sempre tivemos com o nosso santo e querido irmão Aldo. Vamos assim dar as nossas contribuições. Eu entrego nas mãos da Senhora, nas mãos do santo irmão Aldo, suplicando que derrame bênçãos preciosas para os seus filhos e filhas aqui presentes, e também por todos aqueles que hoje não estão aqui, mas são fiéis à Senhora, são fiéis ao santo irmão Aldo. E assim, entrego nas mãos da Senhora as nossas contribuições, e as declaro em nome da Senhora, avó, consagradas para a grandeza e a manutenção da tua obra aqui na face da terra. Amém. Aviso do boletim. Agradecimento. Nós, membros do Conselho Deliberativo, rendemos graças ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, pelas grandes vitórias que nos concederam na realização da festa de aniversário do Santo Irmão Aldo e do batismo. Queremos também agradecer a colaboração e participação dos pastores e obreiros em geral, coristas, músicos e regentes, e aos membros e irmãos apostólicos, que com carinho, respeito, apreço e colaboração participaram das nossas reuniões. Nossos agradecimentos a todos os irmãos que trabalharam voluntariamente na organização, recepção e limpeza, na manutenção, cozinha, refeitório, lanchonete, som, vídeos, e aos que cuidaram do nosso povo com amor e carinho. Que o poder celestial possa recompensar a todos. Nossa gratidão a todo o povo apostólico que compareceram na sede, participando das comemorações dentro da disciplina apostólica, sendo um exemplo de filhos e filhas de Deus. Que possamos continuar proporcionando à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a alegria de ver um povo unido, dedicado e comprometido com o bem da nossa Igreja Apostólica e desta humanidade tão carente de fé, amor e esperança. Agora nós iremos ouvir o hino que será apresentado pela orquestra. O título deste hino, O Senhor Venceu.
Pelo coral, nós iremos ouvir o hino de número 84, Obra do Criador.
Eu tenho também em minhas mãos, nesse boletim, uma mensagem muito importante, que fala sobre a família. Uma mensagem, são palavras que o Santo Irmão Aldo, ao seu tempo aqui conosco, ele nos deu. Esta mensagem mostrou a preocupação que ele, Santo Irmão Aldo, naquele tempo estava tendo, né, com o procedimento de algumas famílias, né, na criação dos filhos, na educação dos filhos, ou na vida de alguns casais que não estava dando o devido valor na formação da família, tanto na formação dos filhos, como no respeito, na consideração entre o casal, muitas vezes se separando. E isto, nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Deus, o nosso Pai, Ele nunca criou um ser humano para deixar sozinho. Deus, o Pai, Ele sempre criou pessoas e cada um tem o seu par. Tem aqueles que casam mais novos, aqueles jovens que casam mais novos, tem aqueles que procuram uma certa idade, ficar mais com uma idade um pouco maior para se casar, outros optam para ficar sozinho, justo, e precisa respeitar esses direitos. Esses direitos precisam ser respeitados, e o nosso Deus respeita. Mas não é porque eu quero casar, ou tem uma pessoa que quer casar, ele tem que sair aí arrumando o primeiro ou a primeira e já casar. Não, porque nós somos apostólicos, nós temos a mesma fé, tudo vai dar certo. E não é assim. Isso não existe. Nós vemos lá na sede, por exemplo, há poucos dias nós tivemos na Santa Comunhão 3.100 pessoas. Era para ser tudo na vida espiritual, tudo igual. Precisa ser na vida espiritual todos nós com a mesma perfeição. Mas na vida material não, nós temos que entender que cada um tem o seu próprio gosto. Se nós olharmos lá na sede, 3.000 e tantas pessoas, lá tinha homens alto, baixo, gordo, magro, mais moreno, mais branco, irmãs do mesmo jeito. E cada um tem a sua preferência. Nós precisamos respeitar e Deus respeita isso. Agora, o que não pode é haver a precipitação. A pessoa já olha para aquele ali é meu par perfeito. Não para pensar, não para olhar dentro de si, casa e depois não dá o devido valor naquela escolha. Eu conheço um jovem que tinha uma moça que gostava muito dele. O Santo Irmão Aldo falou para ele: está vendo aquela menina lá? Ó, ela gosta muito de você. Namora com ela que vai dar certinho. Ele olhou para irmão Aldo: mas eu não gosto dela. Tudo bem, o irmão Aldo não deu mais resposta. Se o irmão Aldo falou para ele casar, porque ia dar certo. Mas o que ele olhou? O físico. Ele não olhou o lado espiritual e a qualidade da pessoa. Ele foi pelo físico. Não, mas eu não gosto. Eu quero uma desse jeito, e casou depois. Mas o que ele sofreu? Mas foi pelo gosto. Ele não foi pelo amor, ele foi pela aparência física. Então, por isso que muitas vezes o casamento não dá certo. Porque a pessoa, é como eu disse, nós vivemos na igreja no certo pelo ensinamento que temos. Todos nós temos que ser iguais, espiritualmente falando. Mas materialmente falando, cada um tem o seu gênio.
E por isso Deus faz o seu par certo. Às vezes tem uma moça que ela começa a namorar com um rapaz, ela tem um gênio forte, mas ela arrumou um rapaz que é paciencioso, ou vice-versa. Casam e dá certo, porque um sabe tolerar o outro, sabe entender o outro. Aí casa dois bravos, um com gênio forte, e aí entra o outro com gênio forte, não vai se tolerar. Um não sabe perdoar o outro, entre as brigas. E outra coisa muito errada que tem também, é os pais muitas vezes olham para uma moça e falam: nossa, aquela moça é perfeita para o meu filho, vai casar, vai dar certinho. Mas não é assim, é pura enganação. Está iludindo o filho, está iludindo a filha, e muitas vezes está colocando o filho ou colocando a filha para um sofrimento. Então precisamos respeitar as decisões dos filhos, saber ouvir os filhos, e é isso que o irmão Aldo mostra aqui nesse boletim, na mensagem que o irmão Aldo nos deu, o respeito que precisa ter. Então por isso que eu pergunto para o senhor, para você jovem que é casado, quantas vezes vocês levantam pela manhã e diz para a sua esposa um bom dia, pergunta para ela como está o seu dia, chega à tarde do serviço, como que é o seu boa tarde para a sua esposa. Então precisamos ter carinho com as nossas esposas, as esposas precisam ser carinhosas com seus esposos, precisa ter uma palavra de incentivo. Muitas vezes o esposo chega em casa cansado do trabalho, a esposa não quer nem saber quem foi que chegou dentro de casa. A esposa teve aquele dia de luta, de trabalho em casa. Às vezes o esposo chega cansado também, mas qual é a obrigação dele? Ir na sua esposa, perguntar como é que foi o seu dia, como é que foi a vida no trabalho. Precisa ter diálogo, precisa ter conversa, como irmãos de fé, esposo, esposa. Precisa conversar coisas boas da igreja, precisa conversar da Santa Avó, precisa conversar do Santo Irmão Aldo. Isso não é pecado, e não é fanatismo, é a necessidade que nós temos, porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são nossos escudos, que estão ao nosso lado, o que Ele quer que nós chamamos, que nós falamos nele, mas com sinceridade. O que não pode é viver chamando a Santa Avó e Santo Irmão Aldo por uma caneta que cai no chão, que são coisas normais. Mas em famílias, conversar da Santa Avó, conversar do Santo Irmão Aldo é prazeroso para os filhos dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a família, jamais desprezar as nossas esposas, jamais desprezar os esposos, jamais desprezar os filhos, desprezar o diálogo tão bom dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé. Mas precisamos aprender a respeitar as condições da outra pessoa. Que muitas vezes o esposo trabalha num ambiente que cansativo, esgota fisicamente, mentalmente. Chega em casa às vezes cansado, quer um diálogo legal com a esposa, quer uma conversa legal com a esposa. A esposa do mesmo jeito, cansada, quer que o esposo chegue em casa, tenha um diálogo legal. A empresa, deixa a empresa para lá, a empresa é outro assunto. A família não tem culpa do que acontece na empresa, nem da parte do marido, nem da parte da esposa, nem da parte dos filhos. Precisa haver esse diálogo entre a família, pais, filhos, respeito. Os pais precisam saber dos filhos. Eu conheço um jovem que os pais dele fez tudo por ele. E qual era a intenção dos pais? Que ele estudasse e fizesse odontologia.
e fez de tudo para o filho fazer odontologia. O filho fez odontologia, o pai montou um consultório, está aqui meu filho, é seu, entregou a chave. Ele trabalhou uns 5, 6 meses. Sabe onde ele está hoje? Em cima de um trator, tombando terra, gradeando terra, plantando milho, plantando soja. Por quê? Porque ele fez uma coisa que foi o gosto dos pais, não foi o gosto dele. Então isso os filhos também precisam entender. E os pais precisam respeitar os gostos dos filhos. A vocação do filho para trocar um instrumento no coro, para escolher uma profissão, para fazer uma faculdade. Os pais não podem exigir que os filhos façam uma faculdade a contento dos pais, mas a contento dos filhos, porque é uma vida à parte da minha. Meus filhos não têm a minha vida, eles têm a vida deles, a vida própria deles. Eles precisam ter a sua própria profissão, não aquilo que eu quero para mim. Então, é em todos os sentidos da nossa vida, física, material e espiritual. Precisamos respeitar. Conheço pessoas que hoje eles não gostam nem que fala na igreja apostólica. Por quê? Porque os pais, não, entrar na minha casa tem que ser do meu jeito. Se não entrar do meu jeito, dentro da disciplina, dentro da minha casa, eu não quero dentro da minha casa. Onde já se viu? Os filhos não terem o direito de escolher, precisa ter o respeito, bem na verdade. Não quer ir na igreja, eu não posso obrigar o filho a vir para a igreja. Eu tenho que respeitar o direito dele. E ele tem que respeitar o direito que eu quero dentro da minha casa. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, pronto. Precisa sentar, precisa conversar e um respeitar o outro. E os pais, o filho não quer vir na igreja, a filha tem que mostrar o porquê que não pode sair, o porquê não pode ficar fora da igreja, qual é o prejuízo que vai ter, precisa conversar. Agora, impor regras, que também não pode. Precisamos respeitar um direito do outro, entendeu, irmãos? Então eu conheço pessoas que falou da igreja para ele é uma tortura. Por quê? Porque os pais fizeram isso com o filho. Não respeitou o direito dos filhos. Então essas coisas também não podem. Deus não quer essas coisas. Deus quer que as coisas sejam realizadas dentro de um parâmetro que fique bom para todos. Não para mim. Não que fique bom para mim, ou que fique bom para os meus filhos. Mas que fica bom para todos, respeitando o direito de cada um. Então aqui, meus irmãos, diz assim na mensagem. Observem com atenção esta mensagem, que precisa, esta mensagem preciosa, deixada pelo santo irmão Aldo. Eu, irmão Aldo, estou muito preocupado com a situação de algumas famílias apostólicas, e com o rumo que estão tomando parte da nossa juventude e mocidade. Isto porque estão se deixando levar por amizades e seguindo costumes e caminhos errados que nunca foram ensinados em nossa igreja. Então, esse primeiro parágrafo nós estamos vendo a preocupação do irmão Aldo com os jovens, que muitas vezes escolhendo caminhos tão errados, não se preocupando com a sua vida espiritual, com o seu bem-estar, mas preocupado só com os prazeres momentâneos. E assim continua o santo irmão Aldo. Aqui pregamos e ensinamos o amor, a união, a bondade, o respeito ao próximo, a honra, a dignidade, a felicidade e a justiça. Precisamos entender que a família é uma célula da sociedade que teve em sua criação a bênção de Deus e deve ser o abrigo, o lar de pessoas que vivem em paz, união e harmonia. A formação da família é de grande responsabilidade, por isso, deve ser dado muito valor na união do casal, na formação dos filhos, para que
tudo honre a Deus. Constantemente tenho lhes ensinado que dentro do lar, entre a esposa e o esposo, deve haver muito respeito e um diálogo sincero, mas os pais precisam conversar muito com seus filhos, sempre procurando responder aos seus questionamentos e lhes aconselhando com uma palavra de carinho, afeto, amor e incentivo. A educação dos filhos começa pelo exemplo dos pais, aliado aos ensinos da vida material e profissional. Como na formação espiritual, isto é, ensinar os seus filhos e sempre procurar convencê-los a proceder bem, ter bom comportamento e respeito ao seu próximo, evitando o mal, as ilusões e as tentações que o mundo oferece, e as amizades inconvenientes. Procurem ser amigo dos seus filhos e filhas, e tenham muito zelo e cuidado com eles, sem distinção. E quando se tornarem jovens, saberão buscar nos pais os conselhos necessários para resolver os seus problemas de cada dia. Infelizmente, um grave problema que assola a humanidade, e até no convívio apostólico, é a separação dos pais, motivados pela falta de amor, consideração, respeito, compreensão e fidelidade, ferindo as leis de Deus e causando grandes transtornos, rompendo a união familiar. E os mais prejudicados são os filhos, que ficam desorientados e perdidos, e muitas vezes tendo que optar pelo pai ou pela mãe. Aconselho aos pais a refletir muito sobre a sua responsabilidade e procurem cuidar mais dos seus filhos, observando o seu comportamento e procedimento em casa, na escola, na igreja, na sociedade, e sempre buscando uma conversa amiga para incentivá-los ao caminho do bem e da paz. Então veja que o Santo Irmão Aldo, ele não fala, você tem que impor. Nos seus filhos manda você. O Irmão Aldo nunca falou isso. E o Irmão Aldo nunca ensinou isso. Precisamos ser amigos, precisamos ter diálogos, precisamos mostrar o porquê servir bem a igreja, porquê viver bem na igreja, mas não impor. Precisamos entender e respeitar que o meu filho, ele não tem a minha vida, ele tem vida própria, ele tem gosto próprio, ele tem sentimento próprio. Agora precisa ser cultivado naquele coração o amor. E se o pai, se a mãe tiver sabedoria para conversar, dialogar e buscar na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, ele vai ajudar. Ele vai abençoar aquela casa, ele vai abençoar aquele lar. Mas se chegar uma hora o filho, a filha, alguém tomar uma decisão, eu não quero mais, precisamos respeitar. Todos nós conhecemos o Irmão Aldo, vivemos décadas com ele. E que dia que nós vimos falar que o Irmão Aldo obrigou a família dele a ser apostólico? Não, ele respeitou o direito de cada um da sua família, mas esteve ali, cuidou e zelou de todos. Então ele é o nosso exemplo. Deixa eu continuar com a leitura. Aconselho aos pais a refletir muito sobre a sua responsabilidade e procurem cuidar mais dos seus filhos,
observando seu comportamento e procedimento em casa, na igreja, na escola, na sociedade, sempre buscando uma conversa amiga para incentivá-los no caminho do bem e da paz. Quando os filhos ainda são menores de idade responsabilidade aos pais acompanhar os seus passos, pois há menores que, influenciados por outros, mentem dizendo que vão à igreja, vão ao ensaio ou à escola, mas muitas vezes saem com amigos ou namorados e podem se envolver com erros graves e até se perderem. Depois não adianta querer castigá-los e outras coisas mais. Porém, se esquece que foi sua culpa em não acompanhar e cuidar dos mesmos. Quando as meninas e moças, principalmente as mães, devem prepará-las para a sua vida futura, ensinando-lhes os deveres do lar, do casamento, da família e do trabalho. Procure orientá-las em relação às vaidades da vida, uma vez que não faz parte da doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. E sejam para elas um exemplo de vida, pois isto as fará se sentir seguras e amparadas. Quanto aos meninos e rapazes, os pais precisam ser pacientes e buscarem, através do diálogo, serem amigos, conselheiros, preparando-os para a vida futura e para o trabalho, mostrando a eles que a lei de Deus rege todas as coisas e que a educação deve ser passada de pai para filho, e que os filhos de hoje serão os pais de amanhã. O pai precisa ser exemplo ao seu filho, em todos os sentidos, e sempre amá-lo de coração, e se preciso for, se sacrificar por ele, e será um grande amigo e companheiro do seu filho. Infelizmente, há pais que não fazem assim, esquecem-se do amor e tratam tudo na base da rispidez, e isto provoca uma ruptura no amor familiar, consequências imprevisíveis aos filhos que não têm apoio e estrutura no lar e na família. Sejam prudentes, procure orientar os seus filhos, desde pequenos, com relação aos problemas do mundo, principalmente as amizades e as drogas, mostrando o perigo e as consequências de amizades que desviam do caminho do bem e leva para o abismo de angústia e tristeza, muitas vezes ceifando a própria vida de um jovem. Explique a ele sobre as tentações e ilusões do mundo que que parecem ser algo bom, mas são armadilhas e prazeres momentâneos que trazem arrependimento, decepção e tristeza para o resto da vida. Pais, entendam que a educação dos filhos vem do berço, pois a criança, desde pequena, deve ser ensinada a amar a família, o bem, amar a igreja, a disciplina e aprender com os pais as boas maneiras, a boa educação, o respeito às pessoas, à igreja e à sociedade. Pais, sejam unidos, justos, pacientes e perseverantes, e se amem mutuamente, e amem aos seus filhos, faça tudo de bom por eles, e peçam sabedoria e forças para cumprirem a nobre missão de pais. Nosso Senhor Jesus ama muito as crianças, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus. Então trouxeram-lhes algumas crianças para que ele, Jesus, impusesse as mãos e orasse por eles. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que tornam semelhante a elas. Nosso Senhor ensina
que a essência da criança é a inocência e a sinceridade. Mas precisamos ser prudentes, porque, com o passar do tempo, se não for acompanhado, incentivado e guiado no caminho do bem, poderá se corromper por costumes errados, amizades, ilusões e tentações, perdendo o brilho de uma infância feliz e abençoada. Por isso, nosso santo irmão Aldo, pastor desse rebanho e pai desta igreja, demonstra sua preocupação nos conclamando a refletir no verdadeiro sentimento da família, da união e no amor de pais e filhos, e alerta a toda a família apostólica nessa mensagem de conselhos e orientações, onde finaliza dizendo: recebe estes meus conselhos, vivam o verdadeiro sentimento da família, e serão recompensados por Deus Criador e pelos seus santos em bênçãos e virtudes, para um lar muito feliz, próspero e abençoado. Aí está, meus irmãos, minhas irmãs, desta mensagem, esta palavra, que fala sobre a família. E o tempo é curto, não tem como a gente falar mais a esse respeito, que cada um dos irmãos façam assim a sua leitura, né, a leitura da sua vida, que é uma reflexão, né, na família, né, a esposa. Quantas vezes teve o diálogo com seu esposo, perguntou como foi o seu dia de trabalho? Quantas vezes o esposo ofereceu um botão de rosa para sua esposa? Saiba que o irmão Aldo, todos os dias, ele passava numa floricultura e mandava a floricultura entregar para sua esposa um buquê de rosa. E quando o santo irmão Aldo deixou o seu corpo, esse senhor dono da floricultura ficou sem saber, mas cadê aquele senhor que passava aqui todos os dias e comprava aquele buquê de rosa, mandava entregar na sua casa para sua esposa? Entendeu? Então ele é o nosso exemplo. Se não pode dar um buquê de rosa, se não pode dar um botão de rosa, uma palavra amiga de estímulo, de conforto, com sabedoria, pede a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, da inspiração. Ele vai ajudar, vai abençoar o lar. Sente, converse, tenha bastante diálogo. Para terminar, eu irei ler esta última mensagem, é uma orientação e um pedido na realidade, né? Onde os nossos irmãos falam assim: o amor é a dedicação que devemos ter por a nossa igreja. Como direção da igreja, estamos aconselhando e convidando nossos irmãos, membros do Ministério Apostólico, a amarem de coração a nossa igreja, nossos santos e principalmente a nossa irmandade. Precisamos a cada dia nos aperfeiçoar ainda mais no conhecimento da doutrina e no exemplo da disciplina. Os pastores precisam ser sábios e dedicados, buscando sempre apresentar à igreja uma mensagem que estimule a fé e a convicção de servir a Deus em todos os nossos irmãos. Os obreiros precisam servir com amor e dedicação, tudo fazendo para que nossos templos e nossas reuniões estejam sempre preparadas para receber a irmandade e os nossos visitantes. Nossos regentes, músicos e coristas devem servir no seu ministério da música e do canto com dedicação, para apresentarem hinos que honrem e glorifiquem o nome de Deus, o nosso Pai, de todos os seus santos e da nossa igreja. Procurem continuar sempre assim, se aperfeiçoando a cada dia no trabalho dos coros, no servir como obreiro, sempre respeitando o seu colega e irmão de ministério.
o ambiente da igreja, bem como os nossos visitantes. Faça suas reuniões e ensaios sem contenda, discussão e nem desavenças, pois a discórdia não faz parte do Espírito de Deus, mas traz graves consequências para a obra do Consolador e do Santo Pastor Irmão Aldo. Deve ter em mente que os irmãos não foram chamados, escolhidos para combater contra o Espírito de Deus, mas para ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a preparar um povo para Deus. Prezados irmãos e irmãs, a Igreja Apostólica é o tabernáculo de Deus aqui na terra, portanto, é um lugar sagrado, em que deve haver muito respeito, amor, união e devoção. Esperamos muito respeito e união entre o nosso povo, principalmente os membros do ministério, como pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, regentes, músicos e coristas. Devem se amar, ajudar uns aos outros, sem fazer opção de pessoas ou de cargos, pois diante de Deus e dos seus santos não existe distinção. Sejam unidos e trabalhem sempre com boa vontade, dedicação e amor, pois os que assim fizerem, estarão ajuntando o tesouro nos céus e serão muito abençoados enquanto viverem aqui na terra. Prezados, estimados irmãos, aceitem este conselho e orientação, pois como conselho administrativo da nossa igreja, queremos o vosso bem e progresso em todas as suas atividades, tanto na igreja como na sua vida particular e pessoal. Aí está, prezados irmãos, esta orientação, este conselho. Vamos sempre fazer o melhor para o reino dos céus. Para encerrar, nós iremos ouvir o hino que os nossos irmãos irão apresentar. E assim que eles apresentarem esse hino, nós iremos fazer a nossa oração. 179, O Bom Servo.
nossa Santa Avó Rosa, que nos guiam a Jesus para a salvação nos dá. Eu quero agradecer imensamente o Senhor, a Senhora, você jovem que veio participar da nossa santa reunião e nos proporcionar este trabalho maravilhoso, principalmente aqui os nossos irmãos do coral. E eu aviso a igreja que amanhã nós teremos o início da nossa reunião às 11h30, que amanhã nós teremos a Santa Comunhão em nossa sede. E aí, aqueles irmãos que estiver do seu plano de ir na nossa sede para participar da Santa Comunhão, terá então essa oportunidade. Convido assim a todos a se pôr em pé, vamos fazer a nossa oração para encerrar o nosso trabalho, a nossa reunião. Vamos orar. Santíssimo Deus, somos agradecidos ao Senhor imensamente, a nossa gratidão, a nossa adoração e glorificação, Senhor, ó Pai, a nossa glorificação a Jesus e ao Teu Divino Espírito, ó Pai, porque aqui nós vivemos, entendemos, compreendemos, seguimos o Senhor, porque dos céus são enviados santos e anjos, assim como a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, Jesus que vem dos céus e consigo traz um poder imensurável, virtudes imensuráveis para ser concedida a todos os Teus filhos. Agradecemos imensamente, ó Pai, adoramos o Senhor e glorificamos. Santa e querida Avó Rosa, agradecemos a Senhora, agradecemos a nossa Mãe Virgem Maria, por nos proporcionar este momento que aqui estivemos reunidos, estamos encerrando, com muito amor nos nossos corações, com alegria, com prazer na nossa alma, onde tivemos a oportunidade, querido profeta Irmão Aldo, de ouvir os hinos que os Teus filhos apresentaram, e tenho certeza que o Senhor pôde assim contemplar a beleza do espírito de cada um e distribuir das suas virtudes, do Teu poder e as bênçãos dos céus para todos nós, os Teus filhos aqui reunidos. Por isso recebe, ó querido profeta Irmão Aldo, ó Santa Avó Rosa, ó Jesus bendito, a adoração e a glorificação dos Teus filhos, o agradecimento deles. E assim, querido Deus, entrego nas mãos do Senhor o término da nossa santa reunião, tendo a certeza que os Teus filhos vão de regresso para os seus lares com seus corações fortalecidos, alegres e felizes por ter realizado um bom trabalho e poder também ter ouvido aqui estas mensagens tão importantes e preciosas. Santa e querida Avó Rosa, os Teus filhos, que não pôde estar aqui, a Senhora sabe o motivo e o porquê. Abençoe, vó, cada um deles. Proteja eles, guarda, livre eles de tantos perigos e males, vó. Se estão no trabalho, aqueles que estão enfermos, no leito, no hospital, que a Senhora, o Senhor querido Irmão Aldo, estejam lá visitando, cuidando deles. Nessa caixinha de oração aqui à minha direita, vó, os pedidos que os Teus filhos depositaram aqui, a Senhora sabe o que eles estão pedindo, para quem. Eu, em nome deles, vó, entrego nas mãos da Senhora, cada um deles, porque eles pedem, eu entrego nas suas mãos, nas mãos do Senhor, querido profeta Irmão Aldo, tendo a certeza que o Senhor, que a Senhora Avó, está cuidando e zelando destes Teus filhos, e eles irão alcançar aquilo que eles almejam, porque a Senhora é santa, é poderosa, é justa,
e sabe o tamanho do amor que eles têm pela Senhora. E assim despeça os teus filhos até os seus lares, dando a eles um bom retorno, uma boa noite de descanso, e que amanhã estejam aqui com muita fé, com muito amor e alegria nos seus corações. Conceda a todos nós, ó Deus, Pai, as suas bênçãos preciosas e as virtudes do teu divino Espírito. Conceda a todos nós, Jesus, as suas bênçãos. As bênçãos da Senhora Mãe Virgem Maria também estejam conosco. Que as bênçãos da Senhora Santa Avó Rosa e as bênçãos do Senhor querido profeta Irmão Aldo estejam arraigadas em cada coração, para que juntos possamos assim continuar o nosso trabalho aqui na face da terra, sendo guiado pelo reino dos céus. E que um dia possamos juntos, numa só fé, num só amor, numa só alegria, vivermos no céu eternamente com Deus, o nosso Pai. E assim a nossa reunião está encerrada em teu santo nome, vó. Amém. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.